Bom, pessoal, vamos fazer a questãozinha 71. Ela diz o seguinte: levando em consideração o uso de controles e indicadores de produtividade em um programa de educação, o percentual de crianças matriculadas e a avaliação da qualidade por meio de exames nacionais são, respectivamente. Vamos lá. Ele está falando do quê? Levando em consideração o uso de controles e indicadores de produtividade, o percentual de crianças matriculadas. Percentual é uma meta, não é assim? Eu quero matricular 80 mil crianças, eu quero não sei quanto. Então, se eu alcanço esse resultado, eu vou ser o quê? Eficaz. Então, o percentual de crianças matriculadas vai estar relacionado com eficácia. Avaliação da qualidade, eu acabei de falar na aula passada. A qualidade, o benefício, a vantagem de um programa, de um projeto, de uma atividade para a sociedade está associada ao quê? Efetividade. Então aqui, ó, letra E, tá certo? Então sempre quando falar meta, objetivo, percentual, é uma meta. Se eu alcanço essa meta, eu fui o quê? Eficaz. Eu alcancei a meta e oferecer um serviço atendendo às necessidades do cliente, proporcionando benefício. Então tive efetividade. 71, letra E. Tá certo? Muito bem. 72. Considerando-se que, conforme critérios correntes de avaliação, a escola pública no Brasil venha formando grande quantidade de alunos, mas que a qualidade do ensino seja baixa, pois as pessoas não saem capacitadas para enfrentar os desafios do mercado de trabalho e as dificuldades de inserção social. É correto concluir que o sistema de ensino tem efetividade, mas não é eficaz. O pessoal está trocado, né? Ó. Ele diz que na escola pública venha formando grande quantidade de alunos, então está alcançando as metas, então ele é eficaz, mas não proporciona qualidade, pois as pessoas não estão preparadas para o mercado de trabalho. Então, na verdade, foi eficaz, mas não teve efetividade. Na verdade, a 72 está trocada. Então, ela vai estar falsa. Questãozinha 73. O patrimonialismo normal inibe a economia racional, não apenas por sua política financeira, mas também por peculiaridades de sua administração, entre as quais se pode citar a ausência típica de um quadro de funcionários com qualificação profissional formal. Bom, a partir de agora, começa aquela parte de patrimonialismo, burocrática e administração gerencial. Lembra que o patrimonialismo ele é caracterizado por corrupção e nepotismo, onde os cargos públicos são selecionados a dedo e as pessoas se apoderam dos recursos à sua disposição da maneira que eles bem entendem. Então, o patrimonialismo normal, patrimonialismo, inibe a economia racional, verdade. Inclusive, com o crescimento do capitalismo, foi que o patrimonialismo começou a ser empurrado, porque o patrimonialismo é uma prática da época da monarquia, onde o rei se apodera de tudo. Então, ele inibe a economia racional, não apenas por sua política financeira, mas também por peculiaridade de sua administração, entre as quais se pode citar a ausência típica de um quadro de funcionários com qualificação profissional formal, verdade. As pessoas exercem um cargo pela indicação e não pela qualificação profissional. Então, o patrimonialismo, ele é caracterizado por corrupção e nepotismo. Perfeita essa questãozinha 73. 74. O estamento burocrático caracteriza-se pela conjugação de altos ocupantes de cargos públicos, burocratas e segmentos da classe política atuando em conjunto, em benefício próprio e em desrespeito aos princípios da impessoalidade e do universalismo de procedimentos. Na verdade, ele está falando o estamento
burocrático, ou seja, como é que terminou sendo na experiência, na prática, como é que terminou sendo no Estado. Não a burocracia como teoria, porque a burocracia como teoria tem 3 princípios principais: impessoalidade, formalismo, profissionalismo, sem contar da divisão do trabalho, hierarquia, autoridade, responsabilidade. Só que, na prática, infelizmente, aqueles que ocupam os altos cargos terminando se apoderando e satisfazendo seus próprios interesses, não é assim? Atuando, inclusive, em conjunto em benefício próprio. Então, infelizmente, a questãozinha está verdadeira. Se ele dissesse assim, a teoria burocrática, aí a questãozinha está falsa. Porque a teoria burocrática fala de impessoalidade, formalismo e profissionalismo. O segredo das questões, muitas vezes, de administração pública é saber identificar. E às vezes tem que até adivinhar quando é que a organizadora está falando o que deve ser na teoria e quando a organizadora está falando na prática, que são as disfunções da burocracia, tá certo? Infelizmente, a gente vai ter que ter essa capacidade, tá bom? Eu acho, particularmente, que é uma falha de quem está elaborando a questão. Ele pega um livro e aí ele pega uma frase dentro de um contexto. E às vezes o contexto começa a falar de como é que está na prática, né? Como é que foi na prática. Aí ele quer que a pessoa adivinhe de onde é que vem aquela frase, se é na prática ou na teoria, tá? Mas não se preocupe, não fique chateado. Isso é um problema tanto para você como para o seu concorrente. Não é uma desvantagem só para você. Com a experiência, resolvendo muitas questões, é que a gente vai conseguir saber diferenciar melhor, tá bom? Então aqui, verdadeiro. 75. Raimundo Fauro, eita, falou o nome de alguém que a gente nem imagina. Em sua clássica obra Os Donos do Poder, ao confrontar o estado patrimonial com o feudal, já se referia ao sistema patrimonial como aquele que, ao contrário dos direitos, dos privilégios e das obrigações fixamente determinados do feudalismo, prende os servidores em uma rede patriarcal, no qual eles representam a extensão da casa do soberano. Perfeito. Por mais que você não tenha lido esse livro, por mais que você não tenha, não estava no edital, ele está falando algo correto do patrimonialismo. No patrimonialismo, os cargos públicos eram selecionados discricionariamente. E aquele indivíduo que exercia aquele cargo público, que não estava preparado profissionalmente, ele terminava estando preso a essa rede patriarcal, onde aquele soberano era esse conjunto de pessoas, é como se fosse extensão do seu poder, tá certo? Então a questãozinha 75 verdadeiro. Inclusive exercia aquele cargo como se fosse um poder divino, pela tradição, pelo patrimonialismo, pela monarquia. Então, não se preocupe quando vier citado um teórico que você nunca ouviu falar. Eu tenho uma dica que funciona. Inclusive, se você já assistiu a aula de gestão de materiais, eu já dei essa dica. Se você já assistiu a aula de gestão de pessoas, eu já dei essa dica. Quando você for fazer uma questão do CESP e aparece o nome de quem você não conhece, não ligue. Leia a teoria. Se a teoria está de acordo com aquilo que você domina, a questão está verdadeira. Pessoal, quase sempre está verdadeira. Eu não estou dizendo sempre, porque pode ser que apareça uma questãozinha. Mas pelo menos todas as questões que passaram por mim, que citaram pessoas que não são tão conhecidas nos livros de administração, que não estão nos editais, sempre a questãozinha está verdadeira. Eu não quero dizer sempre, 100%, porque pode acontecer o oposto, mas todas as questões que passaram por mim estavam verdadeiras, tá bom? Então aqui, verdadeira, 75. 76. A respeito do patrimonialismo, assinale a incorreta. A incorreta. A. No patrimonialismo, o aparelho do Estado funciona como uma extensão do poder do soberano. E os seus auxiliares, servidores, possuem status de nobreza real. Perfeito. Inclusive, a gente vai ter 2 formas de ocupação: prebendas e sinecuras. Cargos rendosos e de pouco trabalho. Letra B. Ele quer a incorreta, né? O patrimonialismo surge na segunda metade do século XIX,
na época do Estado liberal, como forma de combater a corrupção e o nepotismo. O que é isso, pessoal? O patrimonialismo é o próprio corrupção e nepotismo. A burocracia surge a burocracia é que surge com o objetivo de eliminar a corrupção e nepotismo, não o patrimonialismo. Falso, tá certo? E a burocracia surge na primeira década, na primeira metade, tá certo? Então aqui a B está falso. E na verdade, a burocracia na primeira metade do século XX no Brasil, na segunda metade do século XIX no mundo. Tá certo? Ficou claro? Vamos fazer aqui uma diferença, já que a gente está tocando nesse assunto. A burocracia. No mundo e no Brasil. A burocracia no mundo foi implementada na segunda metade do século XIX. No Brasil, na primeira metade do século XX. No mundo, no Estado liberal. No Estado liberal. Quando o Estado retirava-se do setor produtivo. No Brasil, em plena ditadura. Quando o Estado apoderava-se do setor produtivo. Tá certo? Muito bem. C. O patrimonialismo é usado para se referir a formas de dominação política em que não existiam divisões nítidas entre as esferas de atividade pública e privada. Verdade. Não tinha uma divisão, não. Era como se fosse integrado. D. Uma diferença fundamental entre o patrimonialismo e feudalismo é a maior concentração de poder discricionário, combinado com maior instabilidade nos sistemas patrimoniais. Verdade. Quem mandava era aquele soberano, perfeito. A administração do Estado pré-capitalista era uma administração patrimonialista. Verdade. Porque foi o capitalismo que começou a empurrar o patrimonialismo. Já não era insustentável essa situação. Então a burocracia começou com força por causa do capitalismo. Perfeito. Antes do capitalismo, o que a gente vai ter é o patrimonialismo, a monarquia. Muito bem. Questão 77. Na administração do Estado moderno, reforma administrativa burocrática trata-se A. Da orientação da transição do Estado burocrático para o Estado gerencial. Não. A gente vai ter 3 marcos, 3 formas de administração pública. Tá certo? Patrimonialismo, burocrático e gerencial. Reforma burocrática é quando a gente passa de patrimonialismo para burocrático. Então, bota aqui, patrimonialismo, burocrático e gerencial. Então, reforma burocrática é quando a gente passa de patrimonialismo para burocrático. Reforma gerencial é quando a gente passa de burocrático para gerencial. Tá certo? Então, na verdade, isso aqui vai ser a reforma gerencial. Falso. B. Diz que a reforma administrativa burocrática trata-se do processo de transição do Estado patrimonial para o Estado burocrático weberiano. Verdade. Por que eles chamam? Inclusive, já me perguntaram.
A administração burocrática é diferente de Estado weberiano? Não. A administração burocrática, também conhecida como Estado weberiano ou moldes weberianos, é porque o idealizador da burocracia foi um teórico chamado de Max Weber. Tá certo? Então, muito bem. Letra C. Da gestão do processo de transição da administração pública tradicionalista para o Estado gerencial patrimonial. Isso a gente nem vai ter como forma de administração pública no Brasil. D. Do processo de transição do Estado burocrático weberiano para o Estado patrimonial. O que é isso? A gente voltou, foi da burocracia para o patrimonialismo? Falso. E. Da reforma da gestão pública, orientando o conjunto de atividades destinadas à execução de obras e serviços comissionados ao governo para o interesse da sociedade. Conjunto destinados à execução de obras e serviços comissionados? Não, de jeito nenhum. Tem a ver com essa reforma, não. Falso. Muito bem. 78. Impessoalidade, hierarquia, flexibilização de procedimentos, especialização e ênfase nos controles são características dos modelos das organizações burocráticas de gestão. Pessoal, você sabe onde é que está o erro aqui? Na palavrinha, ó, flexibilização de procedimentos. A flexibilização de procedimentos é uma característica da administração gerencial. A burocracia tem como característica a rigidez dos procedimentos. Falsa 78. 79. Prebendas e sinecuras, formas patrimonialistas de ocupação de espaços no aparelho do Estado, perfeito, são substituídas por critérios meritocráticos no modelo burocrático. Verdade. A burocracia, com seus princípios impessoalidade, formalismo e profissionalismo, quer substituir as práticas de corrupção e nepotismo. O profissionalismo, que também pode ser chamado de meritocracia, é quando eu vou contratar os profissionais de acordo com o mérito. E aí a gente vai ter o DASP, o Departamento Administrativo do Serviço Público, que foi encarregado de implementar a administração burocrática no Brasil. Ele veio trabalhando, instituiu o concurso público, elaborou o PCC, o Plano de Cargos e Carreiras, deu a estabilidade ao servidor público e instituiu o treinamento. Isso com o objetivo de capacitar os profissionais que vão exercer aquele cargo público. Então, a 79, ó, verdadeiro. 80. Não constitui característica do modelo de administração pública burocrática, que tem entre seus principais expoentes Max Weber. Não constitui. A. ênfase na ideia de carreira e profissionalização do corpo funcional público. Pessoal, constitui característica da administração burocrática de Max Weber. Só que ela que não constitui, tá certo? Então, isso aqui constitui. A ideia de carreira, plano de carreira, profissionalização do corpo funcional público. Constitui. B. Estrutura hierárquica fortemente verticalizada. Impessoalidade e formalismo. Perfeito. Max Weber, ele fala de departamentalização. Departamentalização é o agrupamento de indivíduos em unidades gerenciáveis para facilitar a coordenação e o controle. Justamente para evitar aquele negócio de estar todo mundo junto. Ele fala de hierarquia, estabelecimento de níveis organizacionais. Ele fala de autoridade, direito de exigir obediência, direito de mandar. Então, essas estruturas fortemente verticalizadas, que são em decorrência da departamentalização, que é em decorrência da divisão do trabalho, leva a uma especialização exagerada, que é justamente cada quem só vai fazer uma atividade específica, tornando as estruturas verticais. Impessoalidade e formalismo também são características da administração burocrática weberiana, que é aquele que não constitui. C. Rigidez do controle dos processos. Verdade. Inclusive, nós já vimos que existem 3 tipos de foco. Foco no produto, que é a preocupação apenas em vender. Foco no cliente, preocupação em atender às necessidades do cliente. E foco no processo, preocupação apenas em obedecer regras e normas. A administração burocrática tem como característica foco no processo. Perfeito. Com predominância do controle da legalidade como critério de avaliação da ação administrativa. Perfeito.
Na administração burocrática se preocupa pelo meio, se preocupa pelo controle a priori e não pelos fins. Perfeito. D. Rotinas e procedimentos segundo regras definidas a priori. Perfeito. Antes do processo de execução. Em detrimento da avaliação dos resultados. Perfeito. Se preocupam tanto com a gestão a priori, com foco no processo, que termina esquecendo o cidadão, os resultados, o servidor. Perfeito. Utilização de critérios eminentemente políticos para a contratação e promoção de funcionários, em detrimento da avaliação por mérito. Ao contrário, utilização de critérios de avaliação por mérito em detrimento daquelas contratações políticas. Na verdade, a burocracia veio instituir o profissionalismo. Gabarito da letra, da questãozinha, letra E. Muito bem. Vamos para a próxima questão. Aqui está o gabarito, né? Da 41 até 80. Vamos agora fazer a questão 81. De acordo com Max Weber, em Economia e Sociedade, o grau de qualificação profissional cresce continuamente na burocracia, até os níveis mais elevados da organização. O topo da dominação é representado por um ou alguns elementos que têm caráter puramente burocrático. Aqui a gente vai ter que ir por partes. Então, bora lá. De acordo com Max Weber, em Economia e Sociedade, o grau de qualificação profissional cresce continuamente na burocracia, até os níveis mais elevados da organização. O topo da dominação é representado por um ou alguns elementos que têm caráter puramente burocrático. Pessoal, quando a gente fala de plano de cargos e carreiras instituído pelo DASP, ele não está falando necessariamente que o mais especializado são os cargos do topo. A especialização é em decorrência da divisão do trabalho. Um assunto específico, quem vai saber mais sobre aquele assunto vai ser aquele que está em contato direto. O cara lá de cima, o que vai ter é maior poder de decisão. Mas não é que quem vai estar lá em cima vai ter um maior grau de qualificação, tá certo? Quem está lá em cima tem o maior poder de decisão. É isso que Max Weber fala. Max Weber não diz, quem está lá em cima é mais capacitado. Não. Ele fala, quem está lá em cima vai ter o poder da centralização. Todos os profissionais têm um plano de cargos e carreiras. Eles vão ser continuamente treinados e capacitados. Mas não é que quem está lá em cima vai ter o qualificado. Ele não menciona essa qualificação. Falsa questão 81. Muito ruim essa questão, muito difícil, viu? 82. A administração pública brasileira, embora marcada pela cultura burocrática e regida pelo princípio do mérito profissional, não constituiu, no seu conjunto, uma burocracia profissional nos moldes weberianos. Pessoal, perfeito. A burocracia, por mais que ela tenha sido implementada, ela nunca foi consolidada. A gente viu isso lá na parte teórica. Ou seja, ela nunca conseguiu alcançar os objetivos para o qual ela foi criada. Que foi o quê? Eliminar a corrupção e o nepotismo. Muito bem. Questãozinha 83. A administração pública burocrática sustenta entre seus objetivos globais a necessidade de aumentar a governança do Estado, ou seja, sua capacidade administrativa de governar com efetividade e eficiência, direcionando a ação dos serviços do Estado para o atendimento dos cidadãos. Pessoal, essa não é uma característica da administração pública burocrática, é uma característica da administração pública gerencial. A administração gerencial, burocrática, não fala de efetividade. Efetividade tem a ver com qualidade, tem a ver com os resultados, tem a ver com o atendimento das necessidades do cidadão. Quem fala de resultado e qualidade vai ser a administração gerencial. A administração burocrática fala de eficiência, isso sim. Pois a burocracia ela é eficiente por excelência. Naquela época, acreditava-se que se eu controlo rigidamente os processos, a eficiência seria alcançada. Então, ela fala de eficiência.
Só que ela não fala de efetividade, ela não fala de resultado, ela não fala de atendimento ao cidadão. Então, 83 ela vai estar falso. Cuidadinho. Já a gerencial fala tanto de efetividade como de eficiência. Muito bem. 84. A respeito da administração pública burocrática, assinale a incorreta. Estrutura complexa, altamente hierarquizada. Perfeito. Hoje, as estruturas são simples, horizontalizadas. B. Autoridade centrada na hierarquia de competências. Competências, estamos falando de capacidade. Estamos falando de uma triade chamada de CHA. Conhecimentos, habilidades e atitudes. Conhecimento tem a ver com saber, habilidade tem a ver com saber fazer e atitude tem a ver com querer fazer. O nomezinho competência só veio ser utilizado a partir da década de 80 e 90. É o que a gente chama de gestão por competências. Isso só vem com a administração gerencial. Você pode dizer autoridade centrada na hierarquia de cargos. Aí sim. Tá certo? Então aqui, gabarito. C. Clara divisão do trabalho. Perfeita é uma característica. Divisão do trabalho, especialização, departamentalização. Espacialização das funções. A especialização é em decorrência da divisão do trabalho. Processos de trabalho e mecanismos de controle definidos formalmente por normas e regras rígidas. Perfeito, que é o que a gente chama de formalismo. É a obediência rigorosa às regras e normas. Lembrando, a administração gerencial, ela não quer eliminar as regras e normas, ela quer torná-las apenas mais flexíveis, adequando-se à realidade para poder ter melhor resultado. Tá bom? Questãozinha 85. Com relação à administração pública burocrática, considere. Primeira, surge na segunda metade do século XIX, na época do Estado liberal, com o objetivo de combater a corrupção e o nepotismo patrimonialista. Lembre, ele não está falando da administração pública burocrática no Brasil, então você se supõe que é no mundo. Verdade, essa é a primeira afirmação. 2. Esse modelo de gestão possui como princípios orientadores a profissionalização, ou seja, a ideia de carreira, e hierarquia funcional, a impessoalidade e o formalismo. Perfeito, princípios da administração burocrática que são respeitados na administração gerencial. 3. Os pressupostos da administração burocrática são a confiança prévia nos administradores públicos e nos cidadãos, que a eles, administradores públicos, dirigem demandas. Não, isso aqui é da administração gerencial. A administração burocrática, temos que compreender que quando ela veio, só existia corrupção e nepotismo. Então, na verdade, ele tinha uma desconfiança total dos administradores. A administração gerencial é que vai ter uma confiança limitada. Então, 3, falso. Se 3 já está falso, a gente já pode, eliminar C, pode eliminar E e pode eliminar B. E como a gente sabe que 1 e 2 são verdadeiros, automaticamente eliminamos letra D. Olha só. 4. O controle pode transformar-se na própria razão de ser do funcionário, voltando-se para si mesmo, perdendo a noção de sua missão básica, que é servir à sociedade. Lembre-se que isso aqui é uma disfunção da burocracia. E não, olha o que ele está pedindo? Ele está pedindo como é que é a administração pública burocrática, o que caracteriza ela. Isso aqui é uma disfunção. 5. A administração burocrática tem como principal qualidade a efetividade no alcance dos resultados. Seu foco central é a eficiência do Estado. Essa última parte está perfeita. A administração burocrática vem com o objetivo de buscar eficiência. Mas a administração burocrática, nem na teoria, nem na prática, eles falam de efetividade, eles não falam de resultado. A administração burocrática não fala de qualidade. A qualidade só veio surgir na década de 50, na administração pública a partir da década de 80, década de 90. Na administração pública burocrática nem se mencionava qualidade e efetividade, se falava apenas de eficiência. Então a 5 também vai estar falsa. Tá claro? Por enquanto a gente fica por aqui, na próxima aula a gente continua. Um abraço a todos.